Vai começar o mercado. E vai começar com um destaque para o Flamengo de Jorge Jesus, que treinou hoje pela última vez, antes da final de amanhã da Taça Libertadores. A sessão de trabalho foi acompanhada pelos enviados especiais da CMTV, Diogo Rodrigues e Pedro Neves de Sousa. O treino tático de Jorge Jesus, este é o último treino, certamente para ultimar a tática e aperfeiçoar os lances de bola parada, que cada vez mais são uma aposta do treinador português, desde lançamentos laterais, penaltis, cantos e livres. O Flamengo está na máxima força para esse jogo. Podemos ver pelas imagens tudo vedado. Jorge Jesus quer esconder o jogo ao adversário. Essa é a tática do Flamengo. É uma final. A tática é esconder o jogo para vencer o River Plate. Um jogo com enorme expectativa, não só das equipas, mas e também dos adeptos, que são milhares que vão chegando à capital do Peru. Muitos nas ruas, já se sente o ambiente da final. A final é só este sábado, mas já mexe o ambiente, já aquece entre brasileiros e argentinos. Grande expectativa entre as duas equipas. Todos os dias há ataques e contra-ataques nas imprensas argentina e brasileira, com críticas ao técnico Jorge Jesus na imprensa argentina, mas também muitos elogios e vice-versa. É um jogo que está a ter um impacto enorme nos dois países. No Brasil, o país vai parar para ver este jogo. São milhões os brasileiros e principalmente os adeptos do Flamengo que ambicionam, que sonham com um feito inédito, vencer a Taça Libertadores e o campeonato no mesmo ano. Isso pode acontecer já este fim de semana, 2 títulos num só fim de semana. Portanto, é grande a expectativa. Jorge Jesus, todos os olhos vão estar no português numa final entre brasileiros e argentinos. É grande a expectativa aqui em Lima, no Peru. Jorge Jesus é o centro das atenções. E o presidente do Flamengo garante que a direção do clube está muito satisfeita com o trabalho de Jorge Jesus e que espera que o técnico fique muitos anos. Rodolfo Landim explicou aos enviados especiais da CMTV que Jorge Jesus se tornou um ídolo não só no Flamengo, mas em todo o Brasil. Agora temos a possibilidade de falar com o presidente do Flamengo. O Flamengo, que é notícia sempre em Portugal. Como é que está a ver este fenómeno Jorge Jesus desde que o contratou em Madrid? Olha, nós estamos muito felizes com o trabalho que ele vem realizando com o Flamengo. Eu diria que não só a administração do clube, mas toda a torcida. O Jorge virou um grande ídolo nacional. Eu acho que ele passa além da torcida do Flamengo, né? Pela forma com que ele dirige o time, pela energia que ele passa, pelo estilo de jogo que ele implanta para os jogadores jogarem, pelo nível de detalhe técnico e a qualidade do trabalho dele. Ele hoje é uma pessoa muito conhecida no futebol brasileiro e um grande ídolo. E está confiante que vai renovar com o Jorge Jesus? Nós quando assinamos um contrato por 1 ano, mas ele deixou claro na conversa que teve comigo que ao final desse ano ele gostaria de ter uma nova conversa com a administração do clube para que ambos, os dois, avaliássemos se estávamos contentes ou não com o trabalho, se ele teria se adaptado ou não ao futebol brasileiro e tudo isso. Ele deixou isso muito claro. De nossa parte, a gente pode dizer que está muito feliz e querendo que ele fique conosco por muito tempo, mas na verdade essa conversa ainda não teve e a gente espera que a gente só venha ter ela no final do ano, realmente, como foi combinado. Obrigado.
Declarações do presidente do Flamengo não arriscam um prognóstico para a final, adia uma conversa com Jorge Jesus para esse assunto da renovação, só depois da Taça dos Libertadores. Aqui grande confiança, grande felicidade do presidente do Flamengo, que diz que foi uma aposta ganha ter contratado o Jorge Jesus para o cargo de treinador do Flamengo. Jorge Jesus, que vai ser homenageado no Brasil, o treinador do Flamengo vai receber o título de cidadão honorário da cidade do Rio de Janeiro. Esta iniciativa surge por parte do ex-atleta do Flamengo e atual vereador da cidade do Rio de Janeiro, Filipe Michel. A cerimónia está marcada para a próxima segunda-feira. Jesus defronta este sábado o River Plate na final da Libertadores e, se ganhar o jogo, torna-se no primeiro treinador português de futebol a vencer a principal competição sul-americana. Jorge Jesus, que está a preparar a final da Taça Libertadores num clima de total secretismo. O centro de treinos onde o Flamengo está a preparar o jogo, no Peru, está completamente vedado para que ninguém possa espiar os trabalhos da equipa. Mas o Flamengo foi mais longe e instalou mesmo um sistema anti-drone. Esta tecnologia conta com uma antena que corta o sinal entre o drone e o aparelho que o controla. Assim, se alguém tentar captar imagens aéreas dos treinos, o sinal é cortado e o drone cai automaticamente. O Flamengo, como vimos, treinou hoje pela segunda vez e última no Peru. Afinal, Bruno Lage não vai renovar com o Benfica. O técnico garantiu hoje que o assunto não lhe tirou sono. Explicou também que o que está em causa não é a renovação de contrato, mas sim um aumento salarial. Como vocês têm acompanhado, para já fazer aqui a correção que não se trata de uma renovação. Trata sim, a partir do Presidente, de um aumento de salário. Entendeu que, para aquilo que é o nosso trabalho, estou a falar da equipa técnica, que seria o aumento de salário, porque renovação, ontem o melhor treinador do mundo entrou num clube, fez o contrato até que ano, sabe? 23, é quando termina o meu. Por isso aqui não se trata de uma renovação, trata sim de um aumento de salário. Da minha parte, nunca foi discutido qualquer valor, porque nunca o fiz. Já quando vim para a equipa B, nunca discuti esse tipo de condições com o Presidente. Quando vim para a equipa A, na primeira fase também não o fiz. Na segunda fase também não o fiz. O que é mais importante neste momento é as pessoas perceberem que tenho estudado por todos os processos daquilo que são as renovações. Ainda ontem aconteceu mais uma em que ficamos todos satisfeitos de poder primeiro dar melhores condições ao Gabriel e de prolongar e a seu tempo. Por isso a única frase que lhe disse é que não só quer saber onde é que assino, porque questões monetárias não é por aí que não acontece. Por isso são tudo coisas agora de todos os intervenientes estarem juntos e eu só saber qual é onde assinar. Por isso não é um assunto que me tira ao sono, porque, como lhe disse, estou por dentro de todos os assuntos relativamente àquilo que é o presente e o futuro do Benfica. Declarações de Bruno Lage que contrariam outras declarações anteriores, não só de Domingos Soares de Oliveira, CEO do Benfica, como também de alguns comentadores da CMTV. É a felicidade de um e a felicidade do outro. É um projeto que me identifico de corpo e alma. Como vocês sabem, eu comecei aqui a treinar o Sub-11, treinei Sub-15, treinei Sub-17, treinei Sub-19, treinei a equipa B. Não, a mais importante é os jogadores, mais importante é nós Benfica, construirmos uma equipa forte, como lhe disse, com presente e futuro. A minha, a seu tempo, teremos tempo para falar sobre isso. De alguma maneira, eu acho que este processo já devia estar finalizado. Porquê? Porque já se está a adensar novamente, a tirar nomes para cima da mesa, a sucessão de Bruno Lage. E pode ficar no ar a ideia de que Luís Filipe Vieira está à espera para ver como corre o próximo jogo na Liga dos Campeões, para depois tomar uma decisão. Não, aquilo que pode ficar no ar é aquilo que aconteceu com o Rui Vitória. Foi tão fácil, não. Há coisas que ficam entre mim e o Presidente. Foi tão fácil, não é? Foi só uma frase, ele já sabe o que é que neste momento o passo seguinte, e já foi com o Ferro, e vocês nas próximas semanas vão ter novidades sobre outros. É de nós agora ter a capacidade de os convencer, estes jogadores, e vocês viram um que diz que está com a cabeça no Benfica. O Presidente já sabe
aquilo que, da minha parte, o que é que pode contar. Foi apenas isso. Não confirmei nada. Estás a dizer que já há um entendimento com o Bruno Lage para ele renovar? Sim. Já há muito tempo, falta é assinar, mas pronto. E a tua informação exclusiva revela que nos próximos dias vão já assinar. Sim. Mas sabes que nos próximos dias é já durante esta semana, é na semana que vem? É nesta vão aproveitar esta paragem de campeonato? Talvez, mas é totalmente de acordo, normal, talvez tivessem. Tenho a certeza que vamos ter renovação com o Lage nos próximos... Estás tão contente. Estás tão contente. E, portanto... Não se trata de uma renovação. Trata, sim, a partir do Presidente, de um aumento de salário. Entendeu que, para aquilo que é o nosso trabalho, estou a falar da equipa técnica, que seria o aumento de salário. Porque renovação, ontem, o melhor treinador do mundo entrou num clube. Fez o contrato até que ano? Sabe? 23, é quando termina o meu. E na antevisão do jogo com o Vizela, Bruno Lage falou também sobre o novo relvado do Estádio da Luz e disse que a grande diferença em relação ao anterior é o deslizamento da bola. Sim, mas a grande diferença é o deslizamento. E nós ainda temos ali, e é perceptível de perceber aqui que é um relvado que desliza para este que tem poucos dias, salvo erro tem 10 dias, e independentemente da bola circular melhor ou pior, porque nós não podemos agarrar e nunca nos agarramos a isso, foi sempre a questão de deslizar e provocar lesões. São duas lesões raras que me tiram dois jogadores fundamentais, foi o Chiquinho e agora o Rafa. Ruben Dias e Tarapte estão fora da lista de convocados de Bruno Lage para o jogo de amanhã com o Vizela. Os dois jogadores não constam do boletim clínico, pelo que será apenas gestão do esforço. Seferovic e Sevilar também falham o jogo da Taça de Portugal devido a problemas físicos. Em sentido inverso, Conti, recuperado de lesão, regressa às opções de Bruno Lage, que apostou ainda nos regressos de Nuno Tavares e Samaris. Ruben Dias é um dos alvos de José Mourinho para reforçar a defesa. De acordo com o jornal inglês The Telegraph, o técnico português pretende reforçar o eixo da defesa na reabertura do mercado, sendo que já tem os alvos bem definidos. O Benfica tem em vista a renovação do central português, que tem uma cláusula de rescisão fixada nos 66 milhões de euros, algo que os encarnados esperam mudar para valores acima dos 80 milhões de euros, caso cheguem a acordo. No entanto, o central já fez saber à SAD encarnada que só renova mediante um salário nunca inferior a 2 milhões de euros líquidos por ano. É oficial, Gabriel renovou o contrato com o Benfica por mais uma época, até 2024. O Clube da Luz oficializou a renovação do contrato do médio brasileiro ao início da noite de ontem. Gabriel está a fazer a segunda época no Benfica, foi contratado pelo Clube da Luz ao Leganés a troco de 8 milhões de euros. O médio soma 45 jogos e um golo de águia ao peito. Em entrevista ao canal do clube, Gabriel disse que ir para o Benfica foi a melhor decisão que já tomou na vida. Estou muito feliz e, claro, acredito que é uma maneira de ser reconhecido o meu trabalho. Fico muito feliz, né, de estar renovando o contrato por mais um ano. E é isso, muito feliz. Até agora, né, essa nova jornada minha aqui no Benfica, desde o começo foi bem assim, uns momentos bons, outros menos bons, mas no final de tudo tá sendo maravilhoso. Eu repito o que eu falei lá no início, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter assinado aqui com o Esporte Clube Benfica. Samaris está de saída do Benfica. O médio grego está numa lista de 6 sedentários que a SAD encarnada pretende colocar já em janeiro na reabertura do mercado de inverno. De acordo com o jornal Record, também Eboaí, Conti, Feiza, Caio Lucas e Zivkovic fazem parte dessa lista. Os responsáveis encarnados pretendem cortar nos salários dos jogadores, ou que não têm sido opção, ou que têm atuado pouco para investir em eventuais contratações. Surpreendente nesta lista é a inclusão de Samaris, contratado ao Olympiacos em 2014, a troco de 10 milhões de euros. Isto considerando que o médio de 30 anos renovou com o Benfica em maio passado.
O jogador está vinculado até 2024. Contactado pelo jornal Record, o empresário de Samaris diz que o grego não vai deixar o Benfica nem em janeiro nem no verão e que ninguém do clube disse que não contava com ele. Outro jogador que pode estar na mesma situação, a ano e meio de terminar contrato com o Benfica, Zivkovic, está a tentar a rescisão. O sérvio ainda não foi convocado por Bruno Lage e por isso pretende deixar o Clube da Luz para definir livremente o futuro. O problema é que Vieira não quer uma solução deste género, uma vez que assim Assad não teria qualquer retorno. Nesta altura, a intenção passa por colocar o jogador noutro clube por empréstimo, de preferência com a opção de compra obrigatória ou em definitivo. Zivkovic, de 23 anos, chegou ao Benfica em 2016-2017, em final de contrato com o Partizan, mas envolveu o pagamento de 6 milhões de euros em serviços de intermediação de negócio. Além disso, o sérvio tem um ordenado elevado, por isso o Benfica vai tentar até à última fazer um encaixe financeiro. 5 jogadores da equipa principal do Sporting surpreenderam as crianças dos escalões de formação do clube. Tiago Ilori, Jérémy Mathieu, Vieto, Joelson e Bruno Fernandes marcaram presença no treino dos mais novos. Bruno Fernandes foi o mais solicitado. No final, houve também direito à fotografia de grupo. E o Tottenham de José Mourinho vai subir a parada por Bruno Fernandes para reforçar o Tottenham. Segundo o jornal A Bola, os londrinos, que no verão formalizaram uma proposta de 45 milhões com mais 25 milhões por objetivos, podem, no mercado de inverno, chegar aos 60 milhões mais 10 por objetivos. Mourinho é apreciador das qualidades de Bruno Fernandes. O técnico disse mesmo recentemente que o médio é um jogador extraordinário, que qualquer treinador gostava de ter. O Correio da Manhã e a CMTV sabem que o cenário mais provável é que a saída de Bruno Fernandes apenas se concretize no próximo verão. Até porque o jogador não está inclinado a mudar de projeto a meio da época. Se não existirem, aliás, propostas superiores, Bruno Fernandes deverá mesmo mudar-se para o Tottenham por um valor a rondar os 70 milhões de euros, valor que sempre foi exigido por Frederico Varandas. Fábio Silva renovou o contrato com o Futebol Clube do Porto e ficou com a maior cláusula de sempre do futebol português. O avançado de 17 anos está agora blindado por 125 milhões de euros, mais 5 do que João Félix tinha no Benfica. Fábio Silva mantém a duração do contrato com o Futebol Clube do Porto até 2022 e, segundo o jornal Record, vai ser premiado do ponto de vista salarial. O anúncio da renovação de Fábio Silva foi feito por Pinto da Costa durante a Gala Dragões de Ouro. O jovem avançado recebeu ainda o prémio de Atleta Revelação. Marega foi eleito futebolista do ano nos prémios Dragões de Ouro. O avançado aproveitou para falar sobre a condição física em que está, para reagir à polémica que protagonizou no início desta época. Em primeiro, quero agradecer ao grande presidente, depois o treinador, o staff técnico, aos meus companheiros, a todos os dirigentes da nossa equipa e aos verdadeiros adeptos que sempre nos apoiam nos bons e maus momentos. E para terminar, não tenho uma barriga grande. Obrigado. Regressamos agora ao tema de abertura deste mercado. Afinal, Bruno Lage não vai renovar com o Benfica. O técnico garantiu hoje que o assunto não lhe tirou sono. Explicou também que o que está em causa não é a renovação de contrato, mas sim um aumento salarial. Como vocês têm acompanhado, para já fazer aqui a correção que não se trata de uma renovação. Trata-se sim, a partir do Presidente, de um aumento de salário. Entendeu que para aquilo que é o nosso trabalho, estou a falar da equipa técnica, que seria o aumento de salário. Porque renovação, ontem, o melhor treinador do mundo entrou num clube. Fez o contrato até que ano? Sabe? 23, é quando termina o meu. Por isso aqui não se trata de uma renovação, trata-se sim de um aumento de salário. Da minha parte, nunca foi
discutir de qualquer valor, porque nunca o fiz. Já quando vim para a equipa B, nunca discuti esse tipo de condições com o Presidente. Quando vim para a equipa A, na primeira fase também não o fiz, na segunda fase também não o fiz. O que é mais importante neste momento é as pessoas perceberem que tenho estudado por todos os processos daquilo que são as renovações. Ainda ontem aconteceu mais uma em que ficamos todos satisfeitos de poder primeiro dar melhores condições ao Gabriel e de prolongar o seu contrato e a seu tempo. Por isso a única frase que lhe disse é que não só quer saber onde é que assino, porque questões monetárias não é por aí que não acontece. Por isso são tudo coisas agora de todos os intervenientes estarem juntos e eu só saber qual é onde assinar. Por isso não é um assunto que me tira ao sono, porque, como lhe disse, estou por dentro de todos os assuntos relativamente àquilo que é o presente e o futuro do Benfica. Bruno Lage a falar então sobre a renovação do contrato. É este o tema que abre a análise nesta edição do Mercado, hoje com a presença do José Manuel Freitas e do David Novo. Boa tarde aos dois. José Manuel Freitas, Bruno Lage diz que afinal não é uma renovação. Isto contraria também algumas coisas que já foram ditas, nomeadamente pelo próprio Bruno Lage e até por Domingos Soares de Oliveira. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, David e seus telespectadores. Eu não fiquei nada convencido com o que disse o treinador do Benfica. Porque depois, agora na parte final, só quer saber onde é que assino, questões monetárias não me interessa, só quer saber onde assinar, mas assinar para quê? Para receber o cheque. Normalmente o vencimento é descontado na entidade bancária que trabalha com o clube. Estou a caricaturar um bocado a situação, porque não fiquei sem perceber. A sério, fiquei sem perceber. Continuo a achar, isso é a minha ideia desde sempre, que uma eventual renovação de contrato não se justifica, é apenas um preciosismo, e se for para justificar o aumento de... A ideia com que eu fiquei, no fundo, é que Bruno Lage não precisa de renovar para lhe aumentarem as condições financeiras. Agora, se vai depois... o treinador do Benfica já disse uma coisa, de Domingos Soares de Oliveira já disse outra, deixa-nos aqui numa situação... Eu continuo a achar estranho e a achar que é um preciosismo do Benfica e que, tendo em conta que o treinador, como disse, tem contrato até 2023, que não é a altura de renovar. Para lhe aumentarem o salário, é só meter as contas na máquina, fazer umas contas novas e, a partir de uma determinada altura, o treinador do Benfica, presumo que a sua equipa técnica, passarem a ter um salário diferente. Quanto à possibilidade da renovação, como sempre disse, também não digo que o Bruno Lage não vai renovar, continuo a achar que é um preciosismo que não tem cabimento nesta altura, porque o treinador tem contrato até 2023. David, ficaste esclarecido com estas palavras de Bruno Lage? Boa tarde. Também fiquei um pouco confuso e quem ouve a primeira parte da conferência e depois a parte final acaba por, se calhar, ter ideias erradas. Eu vou dizer o que é que acho sinceramente e a minha opinião e também tendo em conta as informações que nós temos. Quando ele diz que a renovação não é mais importante, é no sentido em que muitas vezes as pessoas costumam associar a renovação à continuidade. Ou seja, o que eu acho que Bruno Lage quer dizer é que, mesmo que não renovasse, isso não coloca em causa se continua ou não, porque tem o tal contrato até 2023. Esta é a primeira parte. Ele depois termina a conferência, pelo menos esta resposta, a dizer que é só dizerem onde é que eu assino. Ou seja, volta a dar a entender que afinal a renovação vai acontecer. É uma questão de formalizar. Aliás, o Record escreveu isso também há cerca de 2 dias, que essa renovação seria, e temos indicação que nada mudou, para oficializar entre o jogo da Taça e o jogo com o Leipzig na Liga dos Campeões. Alguma contradição nas palavras de Bruno Lage? Eu acho que não ajuda e acaba sempre por criar um bocado de confusão, porque é isso que eu te estou a dizer. As pessoas o renovar ou não renovar não impede que ele continue, porque vai continuar. Também, como o Zé diz, para aumentar o salário é preciso renovar, pode fazer um novo contrato legalmente, mas a questão é, o contrato é longo, como o Bruno Lage disse, é até 2023, se é para ganhar mais, não há necessidade, se calhar, de fazer assim tanta coisa. Há a questão de oficializar, se calhar também tornar tudo oficial com dizer que Bruno Lage renovou, comunicar às entidades competentes, anunciar à imprensa, anunciar aos adeptos, e isso, lá está, reforça as indicações, as informações que temos são que isso vai acontecer em breve. Agora, é um discurso que causa um pouco de confusão e se calhar nem havia tanta necessidade, porque lá está, o contrato é longo e Bruno Lage vai continuar. José Manuel Freitas, há umas semanas a CMTV questionou Bruno Lage a respeito de Jorge Jesus e na altura o técnico do Benfica disse que não estava incomodado. Notas alguma diferença para agora nas palavras do técnico? Não. Não, e acho que o Bruno Lage, se há coisa que ele pode dormir tranquilo, é com esta questão do Jesus. Há muitos indicadores, eu sei... Achas que não é uma ameaça Jorge Jesus para Bruno Lage? Não.
Acho sinceramente que não é ameaça rigorosamente nenhuma. Não vale a pena estar aqui a especular, eu percebo o papel dos meus companheiros, neste caso, daqueles que escrevem este tipo de notícias, das informações que lhes chegam. Eu custa-me sempre muito, porque há uma coisa que eu sempre respeitei ao longo da minha profissão, que são as questões de ética, porque as informações que um companheiro meu de qualquer órgão de comunicação social tem, eu não tenho, e quem sou eu para estar a duvidar? Agora, no quadro presente, no que diz respeito a esta situação, acho que o Bruno Lage pode estar tranquilo, que ninguém vai tomar conta do lugar dele. Volto a repetir uma frase que eu já pronunciei aqui. Jorge Jesus não sai da cabeça de Luís Filipe Vieira, o Benfica também não sai da cabeça de Jorge Jesus, mas acho, nem que eu tenha que vir depois aqui, se calhar com um braçado ao pescoço, a pedir desculpa a toda a gente. Acho que é a última coisa que vai acontecer nos próximos tempos, é o Jorge Jesus voltar a entrar pelo Estádio da Luz adentro. E continuamos a analisar as palavras de Bruno Lage na antevisão do jogo com o Vizela, até porque o técnico falou sobre o novo relvado do Estádio da Luz. Disse que a grande diferença em relação ao anterior é o deslizamento da bola. Sim, mas a grande diferença é o deslizamento. E nós ainda temos ali, e é perceptível de perceber aqui que é um relvado que desliza para este, que tem poucos dias, salvo erro tem 10 dias, e independentemente da bola circular melhor ou pior, porque nós não podemos agarrar e nunca nos agarramos a isso, foi sempre a questão de deslizar e provocar lesões. São duas lesões raras que me tiram dois jogadores fundamentais. Foi o Chiquinho e agora o Rafa. José Manuel Freitas, aqui Bruno Lage novamente a falar da questão do relvado, a dar de conta que até agora tudo parece estar a correr bem com este novo relvado. A partir de agora acabaram as desculpas relativamente a este assunto? Às questões do relvado? Eu não percebo nada da horta, mas acho que sim. Daquilo que vi, o relvado parece-me um bom relvado, que está em boas condições. Parece que felizmente também foi ultrapassada essa questão de 10% ser artificial. Vá lá que imperou o bom senso. E fui lendo, creio que foi no Record. Não, foi ontem o Vítor Pinto desmontou essa realidade, dizendo que há para aí 4 ou 5 ou 6 relvados em Portugal que já têm a mesma tecnologia. Portanto, levanta-se aqui outra celeuma perfeitamente despropositada. Tenho a convicção de que, olhando para o relvado anterior e das imagens que já vi deste, que o Benfica, em termos da sua qualidade de jogo, vai beneficiar. É uma equipa altamente técnica, com jogadores de uma qualidade acima da média. O Benfica é uma equipa de grande controle de jogo, de grande posse de bola, que gosta de fazer circular o esférico e, portanto, se o relvado estiver nas boas condições, se vão acabar as desculpas. Isso, minha querida, se a bola não entrar na baliza, não há relvado que salve ninguém. David, para ti também está ultrapassada esta questão do relvado e também a tal questão se a Liga vai ou não aprovar o novo relvado à Luz? Não, creio que não haverá problemas em relação a isso, até o Zé já disse, há outros casos em Portugal e não só desta mistura de relvados, digamos assim. Também não sou especialista, como diz o Zé. Se serve desculpas ou não, aqui a questão é, e estamos a falar de assuntos muito sérios, porque lesões de jogadores não são boas notícias e um relvado causa lesões. Eu recordo que o Lyon, quando veio jogar ao Estádio da Luz, também se queixou e foi também aí que começou a surgir um pouco o maior mediatismo em relação ao relvado. Mas estamos a falar da integridade física dos jogadores, do Benfica e de quem joga como visitante, portanto, para o bem do Benfica e de todos os que lá jogam, e porque estamos a falar de lesões, Rafa vai ser uma lesão longa, Chiquinho também foi uma lesão longa, e para evitar que isto volte a acontecer, que de facto o relvado esteja agora, ou passa a estar a 100%, mas a verdade é que o outro que foi colocado após os concertos também se esperava que ficasse a 100% e depois não ficou por razões naturais, também questões muito técnicas, que não me vou aventurar nisso porque não sou especialista em relvados, mas aparentemente o Benfica terá corrigido os erros que aconteceram com o relvado colocado no verão e, portanto, à partida, na teoria, tudo irá correr bem agora e para bem do futebol do Benfica, como o Zé dizia, e também pela questão física, integridade física, acho que esperemos que esteja tudo resolvido. José Manuel Freitas, dizias que, do teu ponto de vista, a questão de aprovação ou não da Liga é uma não questão, mas a forma como os regulamentos estão redigidos é de alguma forma ambígua, porque lendo estritamente o que lá está escrito, poderia haver essa interpretação. Eu continuo a achar uma coisa que lamento muito ter que o dizer. Perdão. O que é que os dirigentes vão fazer para as reuniões? Porque aprovam coisas que depois, em certa medida, se viram contra eles. Agora,
há uma grande ambiguidade, porque se há 4 ou 5 relevados na Primeira Liga que beneficiam desta tecnologia e foram aprovados, não vejo razão absolutamente nenhuma para que o do Benfica não seja aprovado. Se a tecnologia é a mesma, 90% de relva natural e mais 10% de artificial, acho que não há problema rigorosamente nenhum. E o melhor seria voltarem a redigir ou uma adenda ao documento para retificar as coisas. Mas há sempre aqui, é como a questão da calendarização, os dirigentes assinam os documentos e depois está tudo ok, e depois passados 2 meses vêm protestar. Acho que o futebol português precisa, e não me digam o contrário, de uma reformulação também a este nível. Precisa de gente mais jovem, mais experiente no plano dos cursos que hoje já são possibilitados a pessoas para tratarem do dirigismo. E até acho que deixa-me só dizer a talho de foice, que esta história do Dr. Riqueiro e trabalhar para a Liga, deixar o Sporting e o Benfica colorizados, eu não percebo porquê. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Se for tecnicamente uma pessoa credível para desempenhar uma determinada função, lá pelo facto de ter feito parte de uma direção do Sporting Clube Portugal, não tem condições para desempenhar as funções na Liga. Acho isto um perfeito disparate. A sério, se o senhor tem condições para desempenhar uma determinada função, por carga d'água é que há 2 grandes clubes que estão incolorizados com isso. Muito bem, vamos continuar na atualidade do Benfica e vamos olhar para Samaris, que está de saída do clube. O médio grego está numa lista de 6 sedentários que a SAD Encarnada pretende colocar já em janeiro na reabertura do mercado de inverno. De acordo com o jornal Record, também Eboaí, Conti, Feiza, Caio Lucas e Zivkovic fazem parte dessa lista. Os responsáveis encarnados pretendem cortar nos salários dos jogadores, o que não tem sido opção ou que tem atuado pouco para investir em eventuais contratações. Surpreendente nesta lista é a inclusão de Samaris, contratado ao Olympiacos em 2014, a troco de 10 milhões de euros. Isto considerando que o médio de 30 anos renovou com o Benfica em maio passado. O jogador está vinculado até 2024. Contactado pelo jornal Record, o empresário de Samaris diz que o grego não vai deixar o Benfica nem em janeiro, nem no verão e que ninguém do clube disse que não contava com ele. David Novo, esta é uma notícia do jornal Record, que de resto também foi abordada por Bruno Lage hoje na conferência de imprensa. Falou aqui numa saída em conjunto de Samaris e de Feiza, dando a entender que talvez não acreditasse muito nesse cenário. Isto de alguma forma coloca em causa esta lista de sedentários de que falamos aqui? Sérgio Moreira, no caso do Samaris, o que é estranho, e tu acabaste de ler, é que houve a renovação em maio. E em maio, apesar de já ter sido há alguns meses, também não foi assim há tanto tempo. E é verdade que há Florentina, é verdade que há outras opções, e esta relação que o Benfica, ou que as informações do Record apontam, para que tem a ver com a relação a utilização a salário, 1,3 milhões de euros. Quer dizer, quando o Benfica renovou com Samaris, se já era o mesmo salário, teria tentado baixar. Deve ter passado pelo Bruno Lage, não? A renovação. Acredito que sim. Acredito que sim. Se tentasse baixar o salário, provavelmente não iria conseguir, porque o jogador, à partida, acho eu, não iria querer baixar o salário. Se manteve este salário, e mesmo que a utilização do Samaris tenha sido menor depois disso, quer dizer, agora há um problema para resolver, não é? Porque o salário é alto, o jogador não joga assim tanto. Houve informações também que o afastamento também se devia não só à parte esportiva, mas também a alguns problemas pessoais do jogador, que pode acontecer em qualquer clube e com qualquer jogador, mas de qualquer forma, agora, a questão do colocar, porque agora é preciso que apareça um clube que esteja disposto a pagar isto, ou pelo menos um valor semelhante a Samaris. Mas, portanto, lá está, é uma renovação que se calhar em maio fazia sentido, acredito que sim. Deixa de fazer sentido agora Samaris? Não sei, acho um pouco... Não passou assim tanto tempo para as coisas mudarem tanto, e agora com um salário destes, se não conseguir colocar Samaris, e se Samaris não jogar com mais regularidade, fica, pelo menos até ao final da época, com um salário elevado e sem contribuir para a equipa. Ou pelo menos contribui muito. José Manuel Freitas, é ou não estranho ver o nome de Samaris nesta lista, tendo em conta tudo isto de que temos estado a falar, nomeadamente da renovação? É muito estranho. É muito estranho. Eu acredito que... Lá está. Acredito que a lista seja verdadeira. Quem sou eu para estar a desmentir aquilo que foi escrito. Mas há uma coisa que me faz aqui alguma confusão. Primeiro, o facto do Samaris ter renovado o contrato em maio não me passa pela cabeça que o treinador não tenha tido uma participação na renovação. Porque a direção do Benfica, quando foi falar, quando pensou na continuidade do futebolista, deve ter perguntado ao treinador se contava com ele, e ele eventualmente disse-lhe que sim.
Não ia dizer, não conto, não vale a pena renovar, porque senão vamos ficar aqui sem um jogador. Depois Samaris foi um jogador importante na conquista do último título por parte do Sport Lisboa e Benfica. Começa a época, não tem oportunidade absolutamente nenhuma, tem jogado pouquíssimo, mas depois, ver nesta lista também Samaris e Feza, acho que o Benfica descapitalizou um bocado a zona central do terreno, se voltar a ter dificuldades em termos de lesões. Já teve lesionado Jetson, já teve lesionado o Florentino, já teve lesionado Gabriel e, portanto, agora... Zé, desculpa, falando mais a longo prazo, e se Florentino sair no próximo verão, porque acredito provável, que... sim. Com informações que tenho e que também tendo em conta o trajeto evolucionado do jogador... Bem provável. Não digo que saia, mas pode acontecer uma saída no verão se alguém assinar com os valores que o Benfica quer. Não, é dos jogadores e se calhar já saem jogadores a mais, já são jogadores a menos no plantel e não são jogadores a mais, não é? Portanto, agora, o mais surpreendente nos outros nomes, devo-te confessar uma coisa, dos outros nomes que estão ali, não me surpreende rigorosamente nada. Zero. Nada. E nem vou sequer especular mais em relação a Caio Lucas, porque sempre disse aqui, desde o primeiro dia, que era um jogador que não encaixava no perfil de jogo e da ideia de jogo que Bruno Lage tem. Também não foi escolhido por ele. Rigorosamente verdade. E vem Ioni Gonzalez a partir de agora para janeiro. Agora, relativamente a Samaris, faz-me uma grande confusão. Tem que haver aqui, eu não quero especular, não quero ir muito longe, mas tem que haver aqui mais qualquer coisa, porque de um jogador que foi fundamental no título do Benfica na época passada, hoje praticamente não conta. Muito bem, vamos agora avançar com outro jogador que pode estar de saída do Benfica, mas por razões diferentes. Ruben Dias é um dos alvos de José Mourinho para reforçar a defesa. De acordo com o jornal inglês The Telegraph, o técnico português pretende reforçar o eixo da defesa na reabertura do mercado, sendo que já tem os alvos bem definidos. O Benfica tem em vista a renovação do central português, que tem uma cláusula de rescisão fixada nos 66 milhões de euros, algo que os encarnados esperam mudar para valores acima dos 80 milhões de euros. No entanto, o central já fez saber à SAD encarnada que só renova mediante um salário nunca inferior a 2 milhões de euros líquidos por ano. José Manuel Freitas, há muito que se fala nesta renovação de Ruben Dias e há muito que se fala também de vários clubes interessados. Na tua perspectiva, está a colocar-se a jeito o Benfica para poder perder o jogador num momento que não esteja à espera, por exemplo, já agora em janeiro? Colocar a jeito não está. O jogador tem contrato, o jogador só sai se a proposta for boa. Mas 66 milhões é um valor que vários clubes europeus podem alcançar. A questão aqui é que nós falamos desde há muito tempo, esta é que é a renovação que o Benfica se devia preocupar. Esta é que é a renovação que eu acho que é importante o Benfica conseguir, e as coisas não estão fáceis. A informação que tenho e que já deixo escapar, vale o que vale, é que o problema de Ruben Dias com o Benfica não será tanto pela questão do vencimento, mas mais pelo prémio de assinatura que o jogador quer. Eu percebo, não é? Não se passa de 66 para 80 milhões de euros para dar cá aquela palha. E, portanto, os jogadores hoje têm o seu staff, são bem aconselhados e querem tratar do seu futuro e, portanto, querem que eu continue, querem aumentar a cláusula de rescisão. Eu acho que devo receber mais X. Portanto, e parece-me que é aqui o problema existente entre o Benfica e o futebolista. A realidade é que, como sempre dissemos aqui, eu e o David temos uma opinião muito semelhante em relação a isto, mesmo podendo ser, para muita gente, um disparate dizer que 66 milhões não é nada, no mundo do futebol é muito pouco para alguns clubes e, portanto, a questão para mim fulcral é esta, é que o Benfica anda há 3 meses para tentar renovar com Ruben Dias. E, portanto, as coisas não estão fáceis e pode mesmo acontecer essa tal surpresa que tu deixaste aí mais ou menos indiciado na questão que me colocaste, que é quando reabrir o mercado, se o Benfica não chegar lá até à renovação, pode aparecer um City, um Tottenham, um United, sei lá, uma Juventus. Aqui, olha, está aqui o dinheirinho, o jogador está interessado em vir jogar para nós, está tudo ok. E vai ser um problema com um grau de resolução por parte do Benfica considerável, porque o Ruben Dias é um futebolista com um peso muito grande na equipa, não só no plano futebolístico, acho eu. David, também acreditas numa surpresa, sendo que essa surpresa seria a saída já em janeiro de Ruben Dias?
Não sei, pode acontecer. Normalmente o mercado de janeiro não costuma trazer grandes negócios e Ruben Dias, falando nos tais, se não renovar, falemos no cenário de se não renovar e na cláusula dos 66 é um valor considerável para negócios. Em janeiro não costumam acontecer muito e estamos a falar do Mourinho e do Tottenham. Também não sei até que ponto é que José Mourinho fará grandes mexidas no mercado de janeiro. Estou curioso, sinceramente, para ver, porque acredito, e daquilo que tenho falado com algumas pessoas, poderá se calhar apostar forte na próxima temporada. Há a questão dos defesas centrais, Vertonghen e Alderweireld terminam os dois contratos no próximo ano, são os dois centrais habitualmente titulares do Tottenham, mas Alderweireld foi um jogador que o Mourinho quis no United, portanto também não sei se fará agora um forcing para que renove o contrato, portanto depende de muita coisa, depende do valor, do dinheiro que o Tottenham vai ter para apostar no mercado, depende de renovações ou não. E depois depende se aparecem outros clubes ou não também. Temos de avançar e vamos avançar com outro jogador que também poderá mudar-se para o Tottenham, até porque a equipa de José Mourinho vai subir a parada por Bruno Fernandes para reforçar o Tottenham. Segundo o jornal A Bola, os londrinos, que no verão formalizaram uma proposta de 45 milhões com mais 25 por objetivos, podem no mercado de inverno chegar aos 60 milhões mais 10 por objetivos. Mourinho é apreciador das qualidades de Bruno Fernandes. O técnico disse mesmo recentemente que o médio é um jogador extraordinário que qualquer treinador gostava de ter. O Correio da Manhã e a CMTV sabem que o cenário mais provável é que a saída de Bruno Fernandes apenas se concretize no próximo verão, até porque o jogador não está inclinado a mudar de projeto a meio da época. Se não existirem propostas superiores, Bruno Fernandes deverá mesmo mudar-se para o Tottenham por um valor a rondar os 70 milhões de euros, o valor que sempre foi exigido por Frederico Varandas. Quanto a Fábio Silva, renovou o contrato com o Futebol Clube do Porto e ficou com a maior cláusula de sempre do futebol português. O avançado de 17 anos está agora blindado por 125 milhões de euros, mais 5 do que João Félix tinha no Benfica. Fábio Silva mantém a duração do contrato com o Futebol Clube do Porto até 2022 e, segundo o jornal Record, vai ser premiado do ponto de vista salarial. O anúncio da renovação de Fábio Silva foi feito por Pinto da Costa durante a gala Dragões de Ouro. O jovem avançado recebeu ainda o prémio de Atleta Revelação. David, há aqui uma tentativa do Futebol Clube do Porto de colocar Fábio Silva num patamar superior àquele que pertencia a João Félix quando estava no Benfica? Pelo valor parece uma pequena provocação, mas a verdade é que não é só João Félix. Por exemplo, Florentino, e não sei se há mais algum jogador no Campeonato Português, confesso, mas Florentino também tem cláusula de 120 milhões de euros. Porque as cláusulas têm subido cada vez. Jetson também. E, sim, porque as cláusulas têm subido cada vez mais, não é? Já foram de 80, já foram de 100 na altura com o Hulk no Futebol Clube do Porto há uns bons anos. Enfim, as cláusulas valem o que valem, mas pegando no exemplo do João Félix que demos, se calhar muitas pessoas pensaram, quando o Benfica colocou esta cláusula no João Félix, se calhar muita gente pensou que era exagerado e que ninguém iria pagar esse valor. E a verdade é que depois o Atlético de Madrid pagou, portanto, protege sempre os clubes. E no caso do Futebol Clube do Porto, e aprendeu com situações do passado, porque, por exemplo, Diogo Dalot não renovou o contrato com o Futebol Clube do Porto e depois saiu para o United. Tinha uma cláusula de 20 milhões de euros, saiu por 22, porque o United aceitou pagar um pouco mais para manter as boas relações com o clube. E o Fábio Silva também tinha uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros. E 20 milhões para o Fábio Silva era de facto muito pouco, tendo em conta o talento, o potencial, a margem de progressão, e por isso é que o Atlético de Madrid e outros clubes já andavam de olho nele. Portanto, por 125 o caso muda de figura e o Futebol Clube do Porto tem muito mais vantagem. José Manuel Freitas, também concordas com o David quando diz que foi uma provocação a propósito de João Félix? Não vou por aí. Pode ter sido. Sim, tu podes, isso pode ter sido, eu nem sequer vou por aí. Acho que o Futebol Clube do Porto foi muito bom. Pode ter sido só, desculpa, de ser a mais alta do futebol português. Se o Florentino tem 120... Ok, pode ter só esse toque. Nós temos um jogador que tem... Mas acho que não é aí por aí. Acho que o Futebol Clube do Porto fez muito bem em precaver-se e defender um talento que tem tudo para... Tem tudo. Mas não sabemos o que é que vai acontecer. Tem tudo para ser um jogador de top, de primeiro plano. Tem muita qualidade, é um jovem extraordinário, joga muito bem, tem tudo aquilo que se pede a um futebolista nesta idade e dá a ideia que já tem uma maturidade muito considerável. Portanto, o Futebol Clube do Porto fez bem em defender o
o seu ativo. Muito bem, vamos agora avançar com um momento curioso. Sabemos que é cada vez maior o interesse dos jornalistas brasileiros no futuro de Jorge Jesus, ao ponto de os enviados especiais da CMTV terem sido abordados para falar do técnico português. Vamos ouvir as respostas do jornalista Pedro Neves de Sousa. Ou aportuguesado, né? A gente estava ouvindo as expressões, mas estava pensando aqui no ora pois do meu convidado, o Pedro Sousa, que é nosso colega lá de Portugal, da CMTV, falando um pouco sobre como é o trabalho do Jorge Jesus por lá. Barreto, vocês estavam falando sobre toda essa integração latino-americana, os torcedores do River, torcedores peruanos que foram morar na Argentina, como o Ariel falava, e a gente, além disso, ainda tem Portugal no meio dessa Libertadores da América. Não é isso, Pedro? Como é que tá para o país? Como é que tá para Portugal? Como é que tá para os jornalistas portugueses trabalharem numa final de Libertadores? Você imaginava? Não, se não estivesse cá o Jorge Jesus, a imprensa portuguesa também não estaria aqui. Não era por causa do Flamengo nem do River Plate. Mas o fenómeno Jorge Jesus, e desde que ele já tinha um impacto enorme em Portugal, mas desde que veio para o Flamengo que o impacto é brutal em Portugal. Nos jornais faz manchetes, nas televisões também, abre noticiários, também os sites, as rádios, não só devido à personalidade que ele é, depois também ao excelente treinador que é. Em Portugal é conhecido como o mestre da tática, e começou logo desde o início com as críticas que me foram feitas, que caíram muito mal em Portugal, porque que críticas você está falando? Jesus ainda nem sequer tinha sido apresentado e já estavam a criticar o currículo dele mal, por desconhecimento, não tinham conhecimento de tudo. Depois também a tática dele, ainda não o tinham visto jogar, e criticado por treinadores, comentadores, ex-jogadores. Se o Pedro frequentar. José Manuel Freitas, aqui esta entrevista de Pedro Neves de Sousa também a um canal brasileiro, é também sinal da importância de Jorge Jesus no Brasil? Eu vi a entrevista toda do Pedro e quero lhe dar os parabéns, que ele teve impecável, impecável. Representou-nos a todos nós, jornalistas, muitíssimo bem. Reflete, ele disse uma coisa que é verdade. Se o Flamengo fosse jogar com o River Plate, treinado pelo Mano Menezes ou pelo Luís Filipe Scolari, ou por outro grande nome do futebol brasileiro, nós estávamos todos a acompanhar à distância, se calhar nem íamos dar o jogo em direto, como nós vamos fazer aqui amanhã. Agora, o Jesus realmente é um fenómeno, e um fenómeno não só pela sua qualidade enquanto treinador, mas por realmente ter ajudado a que o Flamengo hoje seja um clube mais falado no mundo do que era há 5 ou 6 meses. E, portanto, acho que foi importante que um jornalista português tivesse transmitido aos brasileiros qual é a nossa visão desta realidade, com todo o respeito pelo Flamengo, mas o que é importante para nós é o trabalho da equipa técnica liderada por Jorge Jesus. Disse as coisas todas direitinhas, falou muito bem, e disse aos nossos amigos do Brasil que nós também gostamos de futebol, percebemos de futebol, e que o Jorge Jesus, contrariamente ao que alguns deles pensam, não muitos, é um treinador top. Muito bem, assim termina com Jorge Jesus esta edição do Mercado. Tempo agora, Francisco Penin, de olharmos para a restante atualidade no Jornal às 7.